Já tenho aqui ao meu lado Rui Chama, seja muito bem-vindo, Rui, é um prazer ter você aqui. Prazer estar com você aqui, Vitor. Rui, queria começar te perguntando exatamente sobre essa receita líquida de cerca de 1,1 bilhão, né, com uma queda de 9% ao ano. Queria entender exatamente o que justifica exatamente essa queda e, evidentemente, também qual é o plano de ajustes para que esse resultado ele não se repita. Pergunta excelente. Para entender isso, é fundamental que a gente lembre que a Easy Energia Brasil é uma empresa que tem um grupo de concessões sob sua responsabilidade. Uma das concessões, a concessão renovada de São Paulo, tem um valor recebível chamado RBSE componente financeiro, que vai ser pago até 2028 e a partir de julho desse ano teve um degrau e o valor será pago de julho desse ano, até a metade de 28 é menor do que era pago antes. Esse degrau gera uma redução na receita total da companhia, que é, em boa parte, compensada pelo reajuste tarifário e pelos investimentos que a companhia vem fazendo para acelerar o resultado das suas outras concessões. Esse reajuste tarifário, você diz também essa série de políticas de mudanças que a gente acompanhou por parte do governo federal ou apenas aqueles reajustes envolvendo as bandeiras vermelhas, bandeiras tarifárias? Não. O negócio de transmissão no Brasil é extremamente bem regulado. Isso faz com que a previsibilidade da receita de cada uma das 34 concessões da companhia seja muito facilmente determinada. Certo. E a cada ano, na metade do ano, nós temos um reajuste tarifário, onde você tem a correção pela inflação e, eventualmente, reconhecimento de alguns investimentos que venham a ser feitos. E a cada 5 anos, nós temos para a concessão paulista, que é a maior concessão da companhia, concessão histórica que nós temos, responsável por quase toda a transmissão do Estado de São Paulo, nós temos a revisão tarifária periódica. Essa sim, uma revisão maior, que faz o reconhecimento de boa parte dos investimentos que foram feitos nesse ciclo de 5 anos. A última aconteceu em 23, aplicada em 24, a próxima vai ser aplicada agora em 28. Queria uma análise sua, Rui, acerca exatamente dos impactos da SMP do setor elétrico, né, que está sendo discutida no Congresso Nacional, foi apreciada agora há pouco pelo Senado. Eu queria entender exatamente quais as perspectivas que vocês têm acerca dos impactos dessa medida provisória para o setor de energia. Quando a gente fala para o setor de energia, a gente está indo para um setor super amplo, então, né? O setor elétrico, ele é muito amplo. Então, você tem alguns ganhos para os geradores que vão ter uma regulamentação que vai permitir que parte dos cortes de carga seja offsetado por um pagamento da tarifa em condições bastante especiais, algumas determinações para a geração solar. Agora, o mais importante, quando a gente analisa tudo que foi feito, é que nada impactará o setor de transmissão onde opera a Easy Energia Brasil. Então, essa MP que foi importante e atendeu à função objetiva que tinha sido desenhada do início das discussões, arrumou uma série de temas que vinham sendo discutidos pelo setor elétrico brasileiro e a regulação da transmissão se mantém. Extremamente previsível, com uma característica de receitas que independem do preço da energia, independem do volume de energia que passa pelas nossas redes, garantindo a previsibilidade desse negócio onde opera a Easy Energia Brasil. Rui, outro dado interessante aqui do balanço de vocês, mostrando aqui que o lucro líquido regulatório no trimestre subiu mais ou menos 27%, patamar de 550 milhões de reais. Queria entender exatamente o que justifica esse crescimento, né, bastante relevante. Queria entender algum tipo de impacto em relação a custos operacionais menores. Eu queria entender exatamente de onde vem esse bom resultado. Esquecendo os elementos de one-off que nós temos no balanço, a nossa receita teria crescido e o lucro líquido também teria crescido. Mas nós tivemos o impacto dessa redução do RBSE na receita e, curiosamente, o lucro líquido subiu, porque ali nós tivemos também um impacto pontual de uma depreciação que vinha sendo represada e acabou se acumulando nesse momento, fazendo com que o lucro líquido subisse. Além desses dois grandes pontos, nós tivemos no período despesas financeiras sob controle e nós tivemos os custos da companhia caindo proporcionalmente ao aumento da receita. Hoje, os nossos custos fixos representam menos em relação à receita do que representavam lá atrás, o que
demonstra que a companhia caminha numa direção de ganhar escala, ganhar competitividade e trazer melhores resultados para os acionistas. Isso explica também um incremento do ponto de vista de CAPEX, né, que a empresa também registra, não? De fato, não, Vitor. O CAPEX ele é fruto da nossa estratégia. Em 2020, analisando o perfil do tal RBSE financeiro que sabíamos que terminaria em 2028, nós começamos um plano ousado de crescer a companhia de forma que nós tivéssemos receitas recorrentes num ciclo longo para contrapor essa receita de ciclo curto que teríamos até 28. E aí nós começamos 3 movimentos. Primeiro movimento, nós aceleramos os investimentos na concessão paulista, chamado de reforços e melhorias. Hoje, nós temos na companhia 5,6 bilhões de reais que serão executados na concessão paulista nos próximos anos. Para quê? Para gerar renda futura que vai mais do que contrapor a queda do RBSE. Além disso, nós participamos ativamente dos leilões de transmissão que foram colocados em disputa na B3 para garantir a aceleração da transição energética. A companhia ganhou vários projetos. Além de entregar o que ela tinha no pipeline, hoje nós temos 5 projetos em construção na companhia, que somam ainda 7 bilhões de reais em CAPEX para serem realizados. Quando terminarmos esses 5 projetos, nós teremos 1 bilhão a mais na receita da companhia. E passamos a estar mais atentos a oportunidades de M&As. E fizemos, de fato, a primeira aquisição full da companhia em 2021, que é uma linha subterrânea no estado de São Paulo chamada PBTE. Essas 3 dimensões de crescimento, onde está exatamente o CAPEX que você perguntava, tem a função estratégica de trazer receitas de longo prazo para a companhia, para garantir o bom uso dos ingressos do RBSE financeiro que falávamos agora há pouco. Interessante, Rui, essa sua leitura acerca dos M&As. Eu queria entender se a empresa tem essa perspectiva de dar vazão a novas aquisições. Evidentemente, também te emendo uma pergunta acerca da verticalização do negócio, né? Sobre se essa estratégia de verticalização ela seria uma estratégia visada pela Easy Energia e, evidentemente, também proveitosa para os negócios de vocês, aquilo que vocês projetam para os próximos anos. Hoje nós temos uma estratégia de crescimento que está baseada em 3 pilares. Todos os nossos investimentos têm que ser rentáveis. Segundo, eu tenho que ter muita disciplina financeira para garantir que eu faça o que eu fiz agora, que é uma captação onde a gente captou a 88, 89 bips abaixo da NTNB, dada a boa percepção do crédito da companhia. E terceiro, nós queremos continuar com a prática de dividir 75% do lucro líquido regulatório com os nossos acionistas. Analisando esses 3 pontos, nós vamos seguir crescendo. Quer dizer que avaliaremos M&A sim, avaliaremos novos leilões de transmissão, avaliaremos novas oportunidades ou necessidades de fazer reforços e melhorias nas linhas de transmissão que temos hoje. Não imaginamos fazer nenhuma integração vertical, entrando em distribuição ou geração. Eu acho que não é isso que os acionistas esperam da companhia hoje. Eles entendem o nosso negócio como um negócio que é muito bom no que faz, dentro de uma área onde a regulação é forte e a companhia sabe operar com muita tecnologia e com muita qualidade. Eu queria falar um pouquinho sobre a alavancagem, né? Porque aparece mais aqui entre essa relação entre dívida líquida e EBITDA, a gente tem aqui um patamar de 3,44 vezes mais ou menos no trimestre. Eu queria entender exatamente se existe algum tipo de plano de desalavancagem por parte da empresa e a que pé que estaria exatamente a consolidação desse plano e, evidentemente, também todo o preparo para os próximos trimestres. Dadas as características que eu comentava com você, de que o negócio é previsível e com rendas e receitas conhecidas para 30 anos em cada uma das concessões, as analistas de rating consideram que, para este negócio, uma alavancagem até algo próximo a 4 não é um problema. A companhia continua sendo percebida como AAA e não deve ter dificuldade de fazer o levantamento de capital no mercado de dívida brasileiro. Dito isso, com o portfólio que nós temos hoje, essa alavancagem de 3,4 deve caminhar a um número próximo de 4 nos próximos anos. E depois, conforme os 5 projetos que eu comentava entrarem em operação, ela começa a desalavancar naturalmente. Lembrando que um projeto de transmissão, ele tem todo o seu CAPEX realizado com dívida até o momento em que a gente entra com ele em operação. Quando ele entra em operação, você tem as receitas que fazem a desalavancagem acontecer naturalmente. Então, é um ciclo natural de investimentos. Nós abraçamos investimentos importantes dentro daquela estratégia de encontrar receitas que trouxessem
fluxos de longo prazo para contrapor a perda do RBSE financeiro, que era um fluxo de curto prazo, isso agora naturalmente gera uma alavancagem e depois uma desalavancagem. E aí isso tem correlação exatamente com esses resultados que você traçou aqui, né? Pelo menos em curto prazo, depois esse plano de médio prazo até 2028, isso tem correlação com esse provisionamento também, esse nível de alavancagem feito para essas concessões mais longas, ou não? Sim, exatamente isso. Perfeito. Exatamente essa mecânica que nós temos para preservar valor para acionista, pagamento de proventos, ao mesmo tempo que a gente quer continuar crescendo para entregar ainda mais resultado no futuro, é fundamental essa orquestra que toca de modo muito bem afinado, em CAPEX que cresce, ao mesmo tempo que o funding se dá de forma competitiva e depois a desalavancagem que vem no tempo.